todos. Nós estamos aqui hoje recebendo, com prazer, o professor Arthur Trindade, do Departamento de Sociologia, Programa de Pós-Graduação de Sociologia da Universidade de Brasília. O professor Arthur Trindade é um dos mais importantes especialistas brasileiros nessa área de estudos, na qual eu também participo, nessa área de estudos de violência, administração institucional de conflitos, justiça criminal, polícia, toda essa área que envolve no Brasil o que se abriga no nome segurança pública. E o professor Arthur Trindade está passando um período aqui conosco na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai ficar aqui conosco até o final do ano. Então nós o convidamos para essa sessão dos encontros de Sociologia e Antropologia. Como vocês sabem, nós temos todas as quintas-feiras aqui como promoção do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. E nesse caso também do núcleo de estudos da cidadania, conflito e violência urbana do FRJ. O professor Arthur escolheu para tema da palestra de hoje, vocês estão vendo aí, as polícias militares, as nossas briosas polícias militares, que, diferencialmente de Estado para Estado, apresentam características muito peculiares, diferentes, desiguais, mas que também têm um conjunto de aspectos, características comuns. É sobre isso que o nosso professor vai nos brindar nessa tarde de hoje. Bom, seja bem-vindo, professor. Bom, obrigado, Michel. Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar falando aqui com vocês, falando com esse público aqui da Unifix e outros, né, que não tem só o Unifix aqui. Enfim, quando o professor Michel me convidou para ministrar a palestra para vocês, havia alguns temas que eu tinha em mente, mas eu achei que era interessante, e eu vou explicar o quê, falar desse tema sobre a Polícia Militar e seus dilemas. Tá? Vou tentar deixar bem claro ao longo da minha fala por que o interesse de falar de um tema tão específico, né, que obviamente restringe o público e tal, por que esse interesse acadêmico de falar desse tema? Então, vamos lá. Se há um tema que tem algum tipo de consenso, um dos raros consensos nessa área de estudos de sociologia da violência e da conflitualidade, é a ideia de que é necessário desmilitarizar as polícias. Basicamente, todos concordam. O rol dos que defendem a desmilitarização das polícias é extenso. Ele inclui lideranças políticas, pesquisadores, ativistas sociais, associações civis, ONGs e organismos internacionais. Entidades como a ONU, a OAB, a ABI, já se manifestaram explicitamente favoráveis à desmilitarização das polícias. Até mesmo os policiais, e muitos deles, são favoráveis à desmilitarização das polícias. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa em 2014 que apontou, uma pesquisa entre os vários policiais militares, todas as graduações, postos e graduações, que 73,7% dos policiais militares eram favoráveis à desmilitarização. Ora, posto dessa forma, poderíamos dizer que há um forte consenso sobre a necessidade de desmilitarizar as polícias brasileiras. Mas a situação não é bem assim como parece. Será que todos estão falando da mesma coisa? Será que desmilitarizar esse termo, quando a associação de cabos e soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul
a ABI ou a OAB está falando é a mesma coisa que o Fórum Brasileiro fala? Não é. O que significa desmilitarizar as polícias? Por que é tão difícil desmilitarizá-las? Será que existem polícias totalmente desmilitarizadas no mundo? Para responder a essas perguntas é necessário, e é esse o objetivo da palestra, discutir os processos de militarização das polícias, suas dimensões e seus problemas. Antes de iniciar essa discussão, então, vou explicar brevemente por que eu sugeri isso. A pergunta é: qual é o papel das universidades nesse debate? As universidades têm se furtado do seu papel nesse debate. Creio eu que não cabe às universidades, aliás, creio eu que cabe às universidades se distanciar do discurso simplificador da mídia e das ONGs. A despeito de eu admirar muito o trabalho da mídia, inclusive participar, como Michel, como Paulo, das atividades de muitas associações não governamentais, mas esse discurso que é muito pejorativo e ele é de propósito, eu vou usar, essa discussão ongueira tem o seu lugar apropriado num outro espaço público de discussão, né? A universidade não deve aderir cegamente às demandas sociais por desmilitarização. Demandas sociais é para usar aquele termo, aquela ideia do Pierre Bourdieu, que as ciências sociais têm que se preocupar muito com os problemas socialmente construídos que nos chegam, né? Desmilitarização é um problema socialmente construído, né? E nós, por isso que eu digo, temos nos furtado a esse debate, um debate crítico, teórico, sobre essa questão que parece tão simples, parece só um problema de gestão e vontade política. Eu acho que não é nada disso, não é um problema de discussão conceitual. Ao contrário, então, cabe à universidade e à academia debater e criticar essa demanda social através de formulações teóricas sobre o tema. Mas antes, obviamente, de prosseguir, a gente precisa definir o que é desmilitarização. Desmilitarização das polícias é, antes de tudo, um processo de construção de identidades profissionais. Esse é um conceito que eu elaborei. O que implica no pertencimento de um grupo, no pertencimento a um grupo de organizações que compartilham crenças, valores e saberes militares. Desta forma, a militarização diz respeito ao grau de identificação das polícias com o campo militar. Ela é, portanto, a militarização, um gradiente no qual as polícias podem se identificar em muitos ou poucos aspectos das organizações militares, notadamente os exércitos. Posto dessa maneira, desmilitarização, por sua vez, refere-se ao grau, por óbvio, de diferenciação das polícias em relação ao campo militar. Para isso, é necessário a construção de uma identidade profissional própria que, além dos aspectos normativos que envolvem também os atributos, os saberes e os valores específicos desse grupo social. Em certa medida, isso é um ponto importante a destacar, a desmilitarização implica na profissionalização das polícias e na construção de uma identidade profissional específica. Para discutir isso, já que eu chamei a atenção da necessidade da academia refletir sobre esses temas e teorizar esses temas, não simplesmente adotar uma bandeira e um discurso e sair por aí, né, discursando sem muita reflexão. Enfim, para entender o processo de militarização das polícias, vamos utilizar alguns conceitos da sociologia das organizações, em especial os conceitos elaborados por Walter Powell e Paul DiMaggio, num livro que já se tornou referência na área de sociologia das organizações.
conceito? Campo organizacional. Obviamente é um conceito que Paul Di Maggio Paulo Di Maggio se inspiraram na ideia de campo de Bourdieu para construir esse conceito de campo organizacional. E foi uma das aplicações, ao meu ver, mais interessantes do conceito de campo bourdieusiano numa outra área, né? Um campo organizacional corresponde a um grupo de organizações que, no agregado, constituem uma área reconhecida da vida social, política ou econômica. São campos organizacionais, por exemplo, o sistema financeiro, o sistema partidário, as universidades. No passado, as organizações militares constituíam um campo militar e as polícias formavam, em alguns lugares, não necessariamente todos, um campo policial. Hoje, esses dois campos, o policial e o militar, incorporaram novos atores e passaram a constituir outros campos, o campo da defesa e o campo da segurança, que não necessariamente se confundem. Um outro conceito que eu vou usar aqui é a ideia de isomorfismo organizacional. Segundo Paulo Di Maggio e outros autores, eu estou usando só esses dois, mas há uma literatura considerável sobre esse tema. Há uma tendência de homogeneização entre os atores que pertencem ao mesmo campo. Isso é uma tendência, né? Então, os bancos, em alguma medida, com o passar do tempo, eles vão ficando parecidos. Eles adotam, né, o banco eletrônico, né? As lanchonetes fast food vão ficando parecidas, as universidades vão ficando parecidas. Ou seja, os atores do mesmo campo tendem a se tornarem parecidos. Bom, é uma vasta discussão por que isso acontece, não vou tratar disso agora, mas o fato é que essa tendência é resultado de processos de isomorfismo, ou seja, de um processo que envolve um conjunto de constrangimentos institucionais que, sobre as mesmas condições ambientais, forçam algumas organizações a se parecerem com o restante do grupo, porque elas competem. Então elas têm que adotar soluções, entre aspas, bem-sucedidas para os seus problemas. Problemas de estrutura, de gerenciamento de pessoal, enfim, todo tipo de problema. Há três diferentes processos associados ao isomorfismo: o mimético, o normativo e o coercitivo. Vou tratar deles mais adiante. Terceiro conceito que eu vou utilizar aqui nessa apresentação. Na verdade, eu não vou utilizar esse conceito. É a ideia das identidades. Ora, não chega a ser uma novidade o fato de que as soluções organizacionais são copiadas. As universidades copiam soluções para os seus problemas, como organizar a lista de oferta, como contratar funcionários. Os bancos copiam soluções para os seus problemas, né? Enfim. O que importa não é que as soluções são copiadas ou adaptadas, enfim. O que importa é saber de onde essas soluções estão sendo copiadas. E aí está a grande questão. Elas são copiadas de outras organizações, óbvio, mas outras organizações que são vistas como parecidas, como irmãs. Geralmente, então, as soluções são buscadas e copiadas em outras organizações do mesmo campo. Portanto, a identificação, a identidade profissional dos membros de organização com um campo específico é fundamental para a definição dessa organização. Na medida que os policiais se identificam como militares, eles vão procurar solução para a reestruturação da sua área de ensino, aonde? Nas instituições militares. Eles vão procurar a reestruturação do treinamento e da contratação de pessoal nas instituições militares. Daí a importância de entender que o pertencimento a um campo, que na verdade trata-se de uma identidade, é fundamental e é definidora se a gente fala de militarização ou desmilitarização. Antes de prosseguir,
na minha apresentação, eu gostaria de fazer menção a dois professores já falecidos. Eu, infelizmente, não os conheci, mas li suas obras. Professores que, de certa forma, foram pioneiros em analisar esses problemas a partir dos conceitos de organizações e de identidade. Eu me refiro aos professores Edmundo Campos Coelho e Luiz Antônio Paixão. Antônio Luiz Paixão. Antônio Luiz Paixão. Paixão foi pioneiro em aplicar os conceitos da sociologia das organizações para o estudo das organizações policiais. A sua obra é muito interessante, até hoje é influente. Paixão foi o primeiro a utilizar todo aquele cabedal teórico da sociologia das organizações para olhar as polícias. Campos Coelho, Edmundo Campos Coelho, analisou as mudanças das relações civis e militares, né, e a construção das novas identidades militares no seu livro, Em Busca da Identidade Perdida, O Exército e a Política na Sociedade Brasileira, livro esse publicado em 76. Então, Edmundo Campos Coelho, em 1976, analisando as várias mudanças de postura e de intervenção e de interação dos militares na política, ele se utilizou da ideia de identidade. Enfim, o que eu vou fazer então aqui agora não é novidade alguma. Outros fizeram e fizeram muito melhor. O processo de militarização das polícias brasileiras. Vou tentar ser rápido, né? Bom, se a gente vai discutir então a desmilitarização, a gente precisa entender, a partir desses três conceitos, né? Campo, isoformismo e identidades, como é que se deu a militarização das polícias no mundo e no Brasil. É importante lembrar, isso a gente não pode esquecer nunca, que os exércitos e os saberes militares, né, os exércitos com seus respectivos saberes, são uma das instituições mais antigas que temos notícia. Talvez junto com o direito e a medicina. Os exércitos são bem mais antigos, todos nós sabemos, que o Estado-nação. Já as polícias são instituições modernas. O surgimento das polícias modernas está ligado a dois macroprocessos sociais: o surgimento do Estado-nação, de um lado, e a necessidade de controle das populações que migraram para as cidades. Processo esse que marcou o século XIX, ou seja, o crescimento das cidades, a urbanização, um processo social, e o surgimento do Estado-nação, um processo político. As polícias são instituições modernas. Comparadas aos exércitos, são muito recentes. A história nos mostra, digo isso por quê? Porque a história nos mostra que a maior parte das polícias que temos notícia foram criadas e inspiradas no ideal de hierarquia e disciplina dos exércitos nacionais. Esse foi o caso de algumas polícias europeias, como a Gendarmeria Francesa, os Carabineiros da Espanha e da Itália, que adotaram um modelo militar de funções em função das condições políticas que predominavam naquele momento. Mesmo as polícias inglesas, em específico a polícia londrina, que é tida como paradigma de uma polícia desmilitarizada, também adotou alguns aspectos militares do exército. É importante lembrar que Robert Peel, o idealizador da polícia inglesa, nomeou um oficial do exército inglês como o primeiro comissário, né, chefe de polícia na Inglaterra. Esse oficial de polícia recorreu aos saberes e aos modelos militares para organizar a polícia de Londres em vários aspectos. Na América do Sul, algumas polícias passaram por um processo parecido. Isso aconteceu, que eu saiba, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, e provavelmente, se eu fosse estudar, se nós formos estudar a história de polícias de outros países, como Venezuela,
Uruguai, que eu não estudei, certamente a gente vai encontrar algo parecido. O fato de que no passado as polícias se percebiam, os policiais se percebiam como militares, fez com que eles estruturassem a organização policial nos moldes militares, seguindo assim uma tendência de homogeneização entre as organizações do mesmo campo. O intercâmbio de pessoal, nesse caso, é um dos fatores que explica esse mimetismo. Afinal de contas, são as pessoas, em especial aquelas pessoas encarregadas de tomar decisões, que têm que dar respostas aos problemas e aos desafios organizacionais. A troca de ideias e de experiências é fundamental nesse processo. Afinal, nós só podemos copiar as soluções que nós conhecemos ou que ouvimos falar. Então, esse intercâmbio entre militares e policiais sempre foi muito importante para a militarização dessas polícias. No Brasil, especificamente, o intercâmbio entre exército e polícias militares tradicionalmente foi intenso ao longo do século XIX e do século XX. No passado do século XX, muitos estados recrutavam seus oficiais nos quadros do exército. Esses oficiais, conhecidos como R2, eram incorporados aos quadros da polícia para exatamente desempenharem as funções de mando. Não é de se estranhar, portanto, que uma série de rotinas que ainda hoje estruturam as polícias militares tenham sido inspiradas no Exército. A estrutura das carreiras, os regulamentos, os manuais em uso nas polícias, os regimentos disciplinares foram copiados ou adaptados do Exército. Os conteúdos dos cursos de formação, até recentemente, eram muito similares aos currículos adotados nas academias militares. Em suma, ao longo do século XX, em função do intenso intercâmbio de pessoas, foi grande a identificação dos policiais brasileiros com o campo militar. Esses policiais se percebiam como militares e buscavam as soluções dos seus problemas organizacionais nos modelos e rotinas adotados pelas Forças Armadas. Por muito tempo, a identidade militar não foi questionada pelos policiais. Ao contrário, parecia óbvio que o caminho certo a ser tomado era exatamente aquele: adotar modelos e soluções militares. Bom, mas o mimetismo não é a única força do isomorfismo. A especialização e a profissionalização também exercem papel importante, em especial. A necessidade de profissionalizar seus quadros levou algumas polícias a criarem suas próprias escolas de formação. Via de regra, estas academias de polícia militar possuem estruturas, currículos, rotinas muito parecidas com as academias militares. Em alguns casos, muitos dos professores e instrutores dessas academias eram militares do Exército. Assim, a existência das academias de polícia serviu, no caso brasileiro, para reforçar a identidade policial e não para criar uma identidade, a identidade militar, e não para criar uma identidade policial própria, distinta, diferenciada. Outra fonte de homogeneização do campo organizacional é a capacidade de coerção que uma organização tem sobre outras. Isso acontece quando uma organização passa a controlar as outras por força de lei, estabelecendo uma hierarquia organizacional. Embora as polícias brasileiras, e isso é curioso, tenham sido criadas e organizadas a partir de valores, crenças e saberes militares, desde a sua origem, foi só a partir até a década de 30, elas não tinham nenhuma relação de subordinação com as Forças Armadas. É o que Heloísa Fernandes, numa tese defendida em um livro, resultado da sua tese publicada em 72, chamou de militarismo civil. Ou seja,
São instituições militares, mas subordinadas, controladas pelo poder civil. Isso mudou depois da Revolução Constitucionalista de 32. Nessa ocasião, 32, as tropas da Força Pública de São Paulo enfrentaram o Exército Nacional. Para derrotar as forças paulistas, as forças federais tiveram que contar com a ajuda de outra força pública, a Força Pública de Minas Gerais. O episódio deixou claro para os militares da sua baixa capacidade bélica de enfrentar os exércitos estaduais. Terminado o levante paulista, restou a ideia de que era necessário estabelecer um maior controle do poder federal sobre as forças públicas estaduais. Em 34, então, a nova Constituição Federal declarou as polícias militares forças de reserva do Exército. E aí, é em 34 que há uma subordinação das polícias militares ao Exército. As polícias já eram militarizadas, mas em 34 elas se tornaram em função exatamente dessa conjuntura política que eu apresentei para vocês. Em 64, o golpe militar que pôs fim à experiência democrática dos anos 50, estabeleceu um regime autoritário conduzido por militares que iria se estender até 85. A exemplo do Estado Novo, outro período autoritário na história republicana do Brasil, o aparato policial foi utilizado para conter a dissidência política. Para tal, os militares usaram a repressão policial e as prisões políticas. Entretanto, diferente do que aconteceu na ditadura Vargas, foram as Forças Armadas e não a Polícia do Distrito Federal que passaram a controlar a repressão política. Nesse período, as Forças Armadas detiveram o monopólio da coerção política e ideológica. Para tanto, foi necessário reorganizar o aparato policial brasileiro, expandindo seu papel e subordinando ainda mais ao controle do Exército. A reforma constitucional de 67, seguindo a tradição, manteve as polícias como forças auxiliares do Exército, mas introduziu uma novidade. A fim de facilitar o controle policial, extinguiu as guardas civis, já discutimos isso, não? E incorporou seus efetivos às polícias militares, que passaram a ser as únicas forças policiais destinadas ao patrulhamento ostensivo nas cidades. Em abril de 77, transferiu-se para a Justiça Militar Federal a competência de julgar policiais militares acusados de cometer crimes contra civis. Essa medida completou um amplo processo de redefinição do papel das polícias militares. O caráter militar da polícia foi ainda mais acentuado. Sua missão de promover a guerra contra o crime foi confirmada no Código Penal Militar. Dada essa hipermilitarização é um termo muito feliz empregado por Paulo César Pinheiro, num artigo antigo. Dada essa hipermilitarização, que elas já eram militares, se tornaram hipermilitarizadas, as fronteiras entre as polícias militares e o exército se tornaram cada vez mais tênues. Bom, o fato é que as polícias no mundo todo, pelo menos no Ocidente, elas, em alguma maneira, elas têm um ou outro aspecto militarizado, seja a sua estrutura, seja as suas tradições, né? Seus símbolos, e algumas têm muito mais do que isso. Isso não é uma novidade. O que se passou no Brasil não é uma novidade, apenas eu ressalto com a peculiaridade dos regimes autoritários, que não é algo pequeno, mas é uma peculiaridade, que durante os regimes militares as polícias se tornaram hipermilitarizadas. Mas ao longo do século XIX e até metade do século XX, isso se passou com muitas polícias no mundo. A partir da metade do século XX, por conta dos processos de
democratização que tomaram curso em vários países, fim da Segunda Guerra Mundial, acontece algo novo. As expectativas criadas pelos regimes militares, várias delas, acabaram por impulsionar as polícias a se afastarem, ou se afastarem em alguns aspectos, pelo menos, das Forças Armadas e do Exército. Essa democratização, isso é uma tese, isso é defendido, essa democratização fez com que algumas polícias criassem, desenvolvessem uma identidade profissional própria, uma identidade policial. Bom, dito isso, o grau de identificação das polícias com o campo militar é variável, né? Sendo importante analisar a sua extensão. Há pelo menos 4 dimensões em que as polícias, em vários países, têm se diferenciado cada vez mais das Forças Armadas, nesses 60 anos, mais ou menos. No ethos do uso da força, no sistema de supervisão e controle, no emprego dos efetivos e nas relações de trabalho. Vamos lá, rapidamente. Ethos do uso da força. Uma definição interessante de polícia, uma das mais utilizadas entre os estudiosos, é aquela de David Bailey, que sugere que as polícias são aquelas organizações destinadas ao controle social com autorização para utilizar a força, vírgula, caso necessário. Entretanto, essa definição, que é a melhor, na minha opinião, que a gente encontra por aí, essa definição não explica a diferença entre polícia e Forças Armadas. Tanto polícia quanto Forças Armadas têm autorização legal para utilizar a força. Qual é a diferença, então? 2 diferenças. A primeira delas diz respeito às situações nas quais polícias e exércitos são empregados. Idealmente, nos regimes democráticos, as Forças Armadas são acionadas excepcionalmente, dentro de limites estabelecidos pela lei, enquanto as polícias atuam no dia a dia. A partir dessa diferenciação, caberia um esforço para regulamentar essas situações excepcionais, na forma da lei. Ou seja, é necessário, definir em lei quem define as situações excepcionais e quais são as implicações políticas e jurídicas de empregar as Forças Armadas, né, na manutenção da ordem pública. No Brasil, tem sido frequente o emprego de Forças Armadas em situações típicas de polícia. O uso das Forças Armadas tem extrapolado a segurança dos grandes eventos, como Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Olimpíadas. Esses eventos, por óbvio, se emprega a Forças Armadas. No Brasil, em Londres, provavelmente o Japão vai empregar, os Estados Unidos empregaram, enfim, não há uma novidade. Mas, no Brasil, às vezes as tropas militares são empregadas em substituição às polícias. Especialmente nos casos de greve, como já aconteceu, por exemplo, na Bahia em 2012, em Pernambuco em 2016 e agora, esse ano, em fevereiro desse ano, no Espírito Santo. Noutras ocasiões, os militares são empregados em apoio a operações policiais. Foi o caso da operação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro em 2010. Nessas situações, parece claro que as Forças Armadas não foram empregadas para lidar com situações excepcionais, mas sim como alternativa às mazelas das organizações policiais. Isso aqui, a literatura chama, e tem muita gente trabalhando, estudando isso, já conheço inclusive algumas dissertações e teses, que diz respeito
ao emprego das Forças Armadas nas operações de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. Esse é um tema importante a ser debatido. Não é a existência dessas operações, elas existem em vários países, mas como as Forças Armadas estão sendo empregadas, quais são as suas implicações legais, tanto para as Forças Armadas quanto para a sociedade. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. Todavia, a diferença entre o uso da força policial e da força militar não é uma diferença apenas situacional. Desmilitarizar o uso da força é muito mais do que limitar o emprego das Forças Armadas. A diferença fundamental entre polícia e Forças Armadas no regime democrático reside na maneira como empregam a força. Refere-se, portanto, ao ethos do uso da força, ou seja, ao espírito e aos valores característicos de uma organização para definir os meios mais adequados para alcançar os seus objetivos. Para isso, em alguns países, além de mudar a legislação penal e processual penal, alguns países têm introduzido normas de conduta, bem como criado órgãos de controle externo à atividade policial. Limitar o uso da força, em especial a letalidade policial, tem sido um dos maiores desafios das polícias militares brasileiras. Em 2015, enquanto no Brasil morreram 2.702 civis em confronto com as polícias brasileiras, dados oficiais, sistematizados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as polícias americanas mataram 442 pessoas, oficialmente. Há uma grande variação regional no que se refere à letalidade policial no Brasil. Isso é um outro mito. Pra vocês terem uma ideia, em 2015, 5 estados da federação, dos 27, respondiam por 69,7% das mortes de civis. 70% basicamente dos civis mortos no Brasil, mortos pela polícia, em confrontos, morreram em 5 estados, a saber, Rio de Janeiro, onde a polícia matou em 2015, o total de mortos pela polícia equivale a 15% do total de homicídios, Amapá, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esses 5 estados respondem por 70% do problema de letalidade policial brasileira. Não é só a letalidade de algumas polícias militares que é elevada. Obviamente, a vitimização policial também é alta. Em 2015, morreram 296 policiais em confronto, em serviço. A vitimização policial também varia. 5 estados também concentram 65% das mortes de policiais no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Bahia. 76% dessas mortes, bom, depois eu vou falar. Uma segunda dimensão da desmilitarização. Então, alguns países tomaram medidas e vêm tomando medidas para evitar, para mudar o uso da força policial. Um segundo aspecto importante diz respeito ao seu sistema de supervisão e controle. Ao contrário das operações militares, em que cabos e soldados estão sob forte supervisão dos sargentos e tenentes, nas atividades policiais cotidianas, essas atividades são marcadas pela distância entre os superiores e os subordinados e pela grande autonomia que os policiais da ponta possuem no exercício das suas tarefas cotidianas. Os policiais estão entre os profissionais que gozam de maior discricionariedade no exercício das suas funções, devido à grande variedade das situações que eles encontram no seu dia a dia. Essa discricionariedade lhes permite várias possibilidades de ação, tornando o processo decisório muito mais complexo. Por isso, e exatamente por isso, alguns estudiosos têm apontado que o modelo de supervisão e controle tradicionalmente utilizado pelos exércitos é inadequado para a maior parte das atividades de polícia.
pois busca regular de maneira minuciosa e através de normas internas o comportamento de indivíduos que são, pela natureza do seu trabalho, obrigados a tomar decisões complexas e imediatas em diversas situações. O não reconhecimento da liberdade de escolha, da discricionariedade, tem gerado inúmeros problemas no interior das organizações policiais. De forma geral, essa situação tem forçado os policiais a agirem sem orientações claras de como proceder. Em alguns casos, eles exercem sua autoridade sem o respaldo da lei. Isso gera uma situação de enorme insegurança, tanto para a população quanto para a polícia. Alguns de vocês podem não saber disso, mas o maior risco que um policial corre não é o risco de morte, é o risco jurídico. O maior medo que um policial tem, talvez em alguns estados como o Rio de Janeiro, que é uma, dada a letalidade e a vitimização policial muito alta, mas no mundo todo, e no Brasil também. O maior problema dos policiais é o risco jurídico. Qualquer ação que eles empreendem, eles têm que considerar a possibilidade de serem processados. E quando são processados, eles são processados individualmente, não como organização. É um problema, né? Bom, ao final do século XX, alguns países começaram a adotar medidas a fim de limitar e estruturar o poder discricionário. De forma geral, podemos identificar dois tipos de iniciativas para lidar com o problema da discricionariedade. Em alguns lugares, buscou-se melhorar o nível de instrução e o processo de formação dos policiais. A ideia é policiais com melhor instrução e melhor formação serão capazes de tomar decisões melhores. Isso nunca se verificou empiricamente. Mas lá atrás havia uma grande ideia de que agora a gente só vamos ter policiais de nível superior. Não que seja uma má ideia, mas isso não resolve o problema. Pode até ajudar, mas isso nunca resolveu problema algum. O segundo tipo de iniciativa foi o estabelecimento de normas de conduta para orientar a atividade policial em situações específicas. No Brasil, isso chegou na forma de POPs, Procedimentos Operacionais Padrão. Algumas polícias, nem todas, criaram seus POPs, né, para regular a forma como a polícia utiliza a arma de fogo, a forma como a polícia realiza uma abordagem de veículos, uma abordagem, enfim, né? Algumas polícias. Hoje, da última vez que eu contei, 12 polícias brasileiras diziam adotar algum tipo de procedimento operacional padrão. O que quer dizer que 13 polícias não sabem nem o que é isso. E mesmo as polícias que adotam o procedimento operacional padrão, e não vamos entrar aqui na discussão de se esse procedimento é bom ou é ruim, é adequado ou inadequado, mesmo aquelas que adotam, a maior parte possui um manual de POP, mas esse manual não é utilizado nos cursos de formação, e tão importante quanto o curso de formação, esse manual não é utilizado na corregedoria e no Ministério Público para avaliar se o policial agiu corretamente ou não. Ora, se você tem um POP dizendo que ele tem que agir assim, ele tem que ser julgado e avaliado a partir do POP, pelo Ministério Público e pela corregedoria. As corregedorias no Brasil não utilizam o POP como referência para avaliar a conduta policial, né? E em alguns estados, raríssimos, que tem POPs na formação e POPs nas corregedorias, esses procedimentos operacionais padrão são classificados como secretos e, portanto, eles não são de conhecimento do Ministério Público nem da imprensa. Se a gente for numa livraria, qualquer livraria, no Barnes & Noble, no Canadá, por exemplo, você entra lá na seção de livros jurídicos, vai ter uma prateleira, normalmente, de livros jurídicos polícia. E aí você pode comprar o procedimento operacional, o manual de procedimento da polícia de Toronto, de Ottawa, você pode comprar. Pode comprar em versão de bolso,
capa dura, né? Pode comprar. Comentado por juristas, pode comprar. E tem gente que se especializa, advogados se especializam nesse caso, tanto para defender policiais quanto para defender vítimas, supostas vítimas. No Brasil isso é secreto. Nos raros estados, São Paulo, por exemplo, é um caso aberrante. Ele tem POP, utiliza no treinamento. Eu conheço POP, mas é secreto, então não posso nem colocar no meu artigo aqui, senão eles têm processo. Uma terceira dimensão de desmilitarização porque é uma tendência em vários países vem tomando essa tendência. Diz respeito ao emprego, às formas de emprego dos efetivos. Há uma grande diferença entre polícias e exércitos quanto à forma de empregar efetivos e equipamentos. Às vezes parece que é a mesma coisa. Por exemplo, tanto exército quanto polícia tem cavalaria. A cavalaria do exército é cerimonial. A cavalaria da polícia, e o emprego de cavalo na polícia é uma das formas mais eficazes para lidar com o controle de multidões, na entrada de estádios, shows, etc. Ou no policiamento de grandes áreas como parques. Isso é utilizado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Né? Idem com relação também, por exemplo, às tropas de choque. Agora a gente viu um episódio em Brasília. Exércitos e marinha também têm tropa de choque. Mas nesse caso elas operam em reserva às polícias. Dada algumas situações, na maior parte das outras situações, o emprego de tropas do exército é absolutamente distinto do emprego de polícias. Pode, obviamente, eventualmente, algumas unidades militares realizarem algum tipo de policiamento, quando, por exemplo, empregados em força de paz em área de conflito, eventualmente. O policiamento realizado nessas situações destina-se, né, nas áreas de conflito, destina-se principalmente à desobstrução de avenidas, rodovias, além da proteção de prédios públicos e de pontos sensíveis, como aeroportos, estações de água, energia e comunicações. Não tem nada a ver com a administração de conflitos, não tem nada a ver com uma série de outros problemas e situações que os policiais normalmente se deparam. E para isso que eles estão lá. Essas unidades militares, entretanto, não possuem nenhuma doutrina para realizar policiamento comunitário ou administração de conflitos. O desenvolvimento, então, de doutrinas específicas para o emprego de efetivos policiais tem sido uma das tendências das polícias em muitos países nos últimos 30 anos, com destaque para 3 tipos de emprego de policiamento que eu não vou comentar aqui, para não tornar a palestra mais longa. O policiamento comunitário, o policiamento orientado para a solução de problemas e o policiamento orientado por manchas criminais, hotspots. São 3 tipos de policiamento, não tem nada a ver com o emprego das suas armadas. Isso requer uma doutrina própria, uma doutrina específica que os militares desconhecem. É outro assunto. Por último, a última dimensão que eu chamo a atenção de desmilitarização de várias polícias, dessa tendência, diz respeito às relações de trabalho. Há 30 anos atrás, na maioria dos países, os chefes e comandantes de polícia tinham poderes quase que ilimitados sobre seus subordinados. Hoje, com o surgimento nesses países dos sindicatos de policiais, esse quadro mudou radicalmente. Hoje, o poder dos dirigentes diminuiu consideravelmente, sendo constrangido pelos sindicatos que exercem influência cada vez maior dentro das organizações policiais. O surgimento desses novos atores reconfigurou significativamente o campo da segurança pública. Eles possuem suas próprias agendas e frequentemente se opõem a novas políticas e programas, deixando claro que qualquer política pública de segurança
precisa contar com a sua participação. Sua importância é tamanha que alguns estudiosos do tema, polícia, têm sugerido que o sindicalismo policial deveria ocupar o centro das análises sobre a reforma das polícias. Aqui no Brasil, raramente a gente fala sobre esse pequeno tema, né? O processo decisório dentro de uma organização policial, então, tornou-se tão complexo, com novos conflitos e tensões, que não pode mais ser operado dentro de uma estrutura altamente militarizada e burocrática. A ideia é que os comandantes representam seus subordinados em todos os aspectos, inclusive nas demandas trabalhistas, passou a ser bastante questionada pelos policiais. Desde o final da década de 80, observa-se o acirramento dos conflitos entre superiores, oficiais, e subordinados, praças, nas polícias militares brasileiras. É bem verdade que esses conflitos não são novidade, eles sempre existiram. Entretanto, com a redemocratização, esses conflitos ganharam maior visibilidade e maior intensidade. Via de regra, os conflitos entre oficiais e praças se materializam, para usar a figura Poser, né, analisando o conflito, se materializa na discussão sobre militarização. Uma demanda dos coletivos das associações de praças é desmilitarizar as polícias. Não sei se desmilitarizar as polícias quer dizer policiamento por hotspot, não sei se quer dizer diminuição da letalidade policial, mas eu sei que quer dizer mudança na estrutura hierárquica. Isso quer dizer, né? A relação entre os oficiais e praças nas Forças Armadas é bem diferente daquela relação encontrada nas polícias. É totalmente diferente. Em primeiro lugar, duas questões centrais. Diferente das polícias, nas Forças Armadas, o salário das praças é vinculado ao salário dos oficiais. O aumento salarial, por lei, o salário do sargento, do cabo, do soldado, do tenente, do capitão, nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, é um percentual do soldo do almirante de esquadra, que é o posto mais alto nas Forças Armadas brasileiras. De forma que você não pode dar, por lei, aumento diferenciado. 15% para os oficiais, 11% para as praças. Essa é a regra nas negociações salariais nos estados entre governadores e policiais. Então, é uma primeira diferença fundamental. Segunda diferença, nas Forças Armadas, quem exerce as funções de supervisão são os oficiais. Nas polícias, quem exerce a função de supervisão são os praças. De forma que, não quer dizer que não existam tensões entre praças e oficiais nas Forças Armadas, mas são outras tensões que giram em torno de outras questões. Mas de forma que, o que nos interessa é que a relação entre praças e oficiais nas polícias é uma relação de enorme desconfiança. De forma que, voltando, a maior parte dos policiais não se sente representado pelos seus comandantes para suas demandas trabalhistas, seja de salário, seja de valorização, seja de reestruturação de carreiras, etc. etc. Bom, dito isso, eu me encaminho aqui para o final para comentar, né, o título da palestra, os dilemas identitários. Então, se de um lado eu estou argumentando que, primeiro, todas as polícias passaram por um processo de militarização. Algumas, esse processo foi mais intenso, como as brasileiras, outras foi menos, mas isso é uma regra. Também estou argumentando que a partir da década de 50, em muitos países, resultado dos processos de democratização, houve uma tendência das polícias se diferenciarem em alguns aspectos
do campo militar, adotando normas, procedimentos, identidade própria. No Brasil, isso tem sido muito difícil, por dois motivos. Nós estamos largando pelo menos 30 anos atrasados, né? Esse processo dos países europeus começa na década de 50. A Polícia Nacional Francesa criou seu sindicato em 1958. Né? Enfim. Então, esse processo no Brasil tem sido mais difícil. Primeiro, porque largamos atrasados. Afinal de contas, né? A gente está discutindo esse tema a partir de 85. Segundo, estamos discutindo esse tema a partir de 85 num contexto muito desfavorável, que é um contexto onde você tem o aumento das taxas de criminalidade. Basicamente, a gente está propondo reformar as polícias, né? Ao mesmo tempo que está propondo que essas polícias sejam mais eficientes. A gente está propondo, então, trocar as rodas do carro em movimento. Não é uma operação fácil. Em nenhum lugar seria. Não é só nós no Brasil, nós não conseguimos. Eu quero ver você reformar a polícia de Nova York com um pico de homicídios como a gente tem aqui. Quero ver você conseguir esse consenso, né? Reformar as polícias quando você não está com pico de homicídios, não é, já é difícil, né? Enfim, mas tem 4 dilemas que a gente tem que pensar, formular, né? E reformatar o debate. Quais são os 4 dilemas? Primeiro deles, o primeiro dilema brasileiro é como substituir a lógica da guerra, as drogas, por outra lógica do emprego da força. Dizer, vamos acabar com a guerra às drogas? Vamos. E vamos fazer. O Bolsonaro normalmente responde, vamos dar flores? Não podemos dar flores. Então, qual é o nosso dilema? O que colocar no lugar? Algumas polícias militares registram números elevados de mortes de civis e de policiais. A frequência e a intensidade dos confrontos armados tem servido de justificativa para essas mortes, classificadas como autos de resistência. Em alguns casos, parece haver uma política deliberada de confrontos. Me parece, analisando os relatórios que eu tenho acesso lá de São Paulo, em São Paulo, a morte de policiais e de civis está concentrada em algumas poucas regiões da capital. São algumas poucas regiões, algumas poucas unidades policiais que matam muito. Ali parece claramente que é uma política deliberada. Se não deliberada no plano do governo do Estado, ou da Secretaria de Segurança Pública, ou do comando da instituição, é pelo menos deliberada no nível do comando da unidade militar, da unidade policial militar. Ali claramente parece que é isso. Em outros lugares, parece ocorrer justamente o contrário. Os confrontos se repetem sem que o comando das polícias elabore uma política específica para essas situações. Independente do preparo, todas as unidades policiais estão autorizadas a se engajar em confrontos armados. Esse é o caso, me parece, do Rio de Janeiro. Acabei de ler um relatório de pesquisa elaborado pelo pessoal da UERJ, Inácio Cano, que ele vai mostrar, claro, que os policiais do BOP, sim, né, se engajam em confrontos armados muito mais do que os outros. Mas o interessante é que o BOP responde, o número de enfrentamentos que os policiais do BOP, né, se deparam no seu dia a dia é um pouco maior do que as unidades de bairro normal. Então, eu acho, me parece, uma hipótese, que aqui no Rio de Janeiro, ao contrário, não há uma política de enfrentamento. Todo mundo vai, há uma orientação geral, mas como é que vamos fazer isso? Quem é que pode se engajar, em quais lugares, né? E essas equipes que estão fazendo isso, elas estão treinadas adequadamente? O relatório do Inácio Cano é muito bom sobre isso.
Resumindo, não há uma restrição de horários e lugares de engajamento. Os confrontos acontecem próximos a escolas, moradias, aglomerações, resultando no elevado número de mortes por balas perdidas. Esse é o primeiro dilema. Segundo dilema: como substituir o modelo militar de hierarquia e disciplina por outra estrutura de supervisão e controle? O modelo militar de hierarquia e disciplina é inadequado, ok. Ele não prevê situações de discricionariedade, verdade, tão frequentes, né, no dia a dia dos policiais. Baseia-se na preponderância de normas internas. Então, algumas polícias passaram a desenvolver outros modelos, algumas polícias em outros lugares, né? No Brasil, são raras as iniciativas de outros modelos de supervisão e controle. Nesse tema, quase não debatemos nada. Há iniciativas interessantes em Santa Catarina, no interior de São Paulo, e ficamos por aí. Em alguns lugares se propõe, é uma iniciativa, o estabelecimento de metas de desempenho, mas isso diz respeito a uma política pública geral, não diz respeito à supervisão e ao controle. Na maior parte das polícias, talvez não seja tão por acaso assim, mas o quadro, né, a função que tem o maior número de claros no quadro das polícias é exatamente a função do sargento, que é a função do supervisor. Tá? Há um claro de... Enfim. Terceiro dilema: como criar uma identidade própria e não simplesmente trocá-la por uma identidade jurídica? A adoção de outras formas de policiamento implica na elaboração de doutrinas específicas, além de planejamento, financiamento, etc, etc. O que a gente tem notado no Brasil é, sim, alguns policiais, principalmente as gerações mais novas de policiais, tentam se afastar da identidade policial, militar, desculpa. Em muitos lugares, não raro, a gente ouve, não só de prazo, mas também de oficiais, não tem nada a ver. Agora, há uma forte tendência induzida para que esses policiais adotem uma formação jurídica. É o caso agora do Rio de Janeiro, como requisito, em Minas, no Rio Grande do Sul teve isso, talvez tenha sido o primeiro estado a introduzir isso, lá ficou conhecido, adoro o nome, né, os policiais da academia, né? A pergunta é, bom, a gente está falando que a gente precisa de identidade policial, e vai substituir então, eles vão deixar de ser militares e agora vão ser bacharéis. Não, então não tem identidade policial, né? Então esse é o nosso dilema. A adoção, a exigência ou a indução do bacharelado em direito dentro das polícias não tem nada a ver com identidade policial. Ela tem a ver com uma estratégia de luta salarial. Né? E por último, o quarto dilema diz respeito a como conciliar a sindicalização com a previdência militar especial. São duas coisas. De um lado, os policiais, com certa razão, demandam uma previdência diferenciada, dada a sua natureza da sua atividade, etc. Eles demandam, eu quero ter uma previdência especial. Mas, para ter essa previdência especial, que eles conquistaram a partir de 88, na Constituição, eles se tornaram militares e, portanto, são proibidos de sindicalizar. O que acontece? De fato, diferente das Forças Armadas, eu volto, a negociação de reajuste salarial se dá em outros termos. Não quer dizer que os militares das Forças Armadas não façam pressão, fazem muita pressão, mas é outros termos e outros problemas. E aí você vê, nós assistimos surgirem no interior das polícias inúmeros coletivos, nas polícias militares, inúmeros coletivos representando praças. Alguns são legítimos e representativos, outros não são nada legítimos e muito pouco representativos. Imaginem vocês sentar à mesa com 12, 15 organizações
negociação de reajuste salarial. É impossível. Segundo efeito perverso da proibição de sindicalização. Além de não ter sindicatos, onde essas demandas seriam contempladas inclusive nas lutas internas sindicais, segundo efeito perverso, quando acontecem as greves, essas greves não são reguladas pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não faz a mediação da greve, não estabelece os limites dessa greve, como na greve de médicos, de professores e de policiais civis. Portanto, as greves de polícias militares são traumáticas e absolutamente selvagens. Assistimos uma greve, né? Bom, e elas têm que ser maquiadas com outras justificativas, não é greve, porque se for greve é motim, né? Enfim, a gente tem que superar esse dilema. Esse não é a sindicalização de policiais militares, não é um dilema só brasileiro. Existem associações dos carabineiros do Chile que demandam sindicalização, na Argentina, em vários países. Uma notícia interessante, eu esqueci o nome do órgão da ONU destinado a regular a atuação dos sindicatos, a ONU tem um órgão para isso. Houve uma demanda de um grupo de policiais argentinos solicitando a sindicalização, e esse órgão negou a demanda, dizendo que, né, atendendo ao governo argentino, que não, são militares não podem fazer greve, não podem se sindicalizar. Agora, a novidade é que em 2014, pela primeira vez, esse órgão da ONU reconheceu a demanda da polícia militarizada francesa, que é a Gendarmerie, de se sindicalizar. Então, desde 2014, a Gendarmerie tem um sindicato de policiais. Então, abriu-se o primeiro precedente. Bom, para fechar, há poucas dúvidas de que as organizações policiais se assemelham às Forças Armadas. Em função dessas semelhanças, muitas polícias se estruturaram à imagem dos exércitos. Mas, obviamente, há também inúmeras diferenças entre polícias e as organizações militares. As expectativas geradas nos regimes militares fez com que algumas polícias buscassem criar uma identidade própria, diferente da identidade militar. Todos esses dilemas que eu apontei agora, embora sejam difíceis, não são incontornáveis. A identidade militar não é incompatível com outras identidades profissionais. O profissional pode ser policial e militar ao mesmo tempo, não há problema nenhum. A questão é a ênfase. Nas democracias contemporâneas, espera-se que esse profissional seja muito mais policial do que militar. Era isso. Eu acho que a universidade precisa voltar a esse debate, não aderindo cegamente a uma discussão bombeira, mas uma discussão de conteúdo, né? Para ver se a gente chega a algum lugar. Era isso. Muito obrigado pela atenção. A gente abriu então para perguntas. Talvez seja melhor a gente reunir 3 perguntas cada vez, para facilitar. Obrigado pela palestra, pelos esclarecimentos. Eu fico pensando assim, a partir da sua apresentação, desse modelo que desde o final da Segunda Guerra Mundial, em vários países, vem havendo esse processo de desmilitarização, e que seria uma possibilidade do Brasil entrar agora com um atraso nesse modelo. Mas ao mesmo tempo eu venho lendo alguns autores que vêm falando, que eu acho que o principal deles é o Stephen Graham, de um novo urbanismo militar que, por uma série de questões, muitas vezes operacionais, provocam um embrincamento entre as atividades de segurança e as atividades de defesa, o que leva a uma mistura, embora não seja uma militarização das polícias no sentido institucional,
que leva a uma mistura das fronteiras de atuação entre elas, de algo que não é muito diferente do que a gente vê no Brasil. E ele apresenta isso como uma tendência muito forte, não só nas polícias americanas, mas nas polícias, digamos, ocidentais, europeias e ocidentais. Então eu queria ver como esse processo pode ser conjugado com esse processo histórico de desmilitarização e com as demandas de desmilitarização nos países que ainda não se militarizaram, que ainda não se desmilitarizaram. Nessa mesma direção, nós observamos na pesquisa que nós fizemos na fronteira, exatamente essa, às vezes, aproximação, às vezes, confusão afetiva entre defesa e segurança. E um certo interesse dessa aproximação em vários sentidos, não só no sentido estratégico, mas no sentido, inclusive, sindical. Então, o Exército Brasileiro, por exemplo, ele tem atribuições policiais na fronteira. Atribuições policiais. Ele pode exercer o papel de poder de polícia na fronteira. A Marinha também, a Náutica também. E há operações conjugadas com outros países na fronteira que incorporam também as polícias. Então, durante o governo Dilma, por exemplo, dentro da política do ENAFRON, da Estratégia Nacional de Fronteiras, foram feitas operações conjuntas, Operação Sentinela, enfim, foram várias as denominações. E essa questão que o Bruno levantou, ela apareceu muitas vezes no trabalho empírico, não apenas entre oficiais das Forças Armadas entrevistados, como também entre delegados de polícia e também coronéis das polícias militares locais. Isso numa direção exatamente oposta à tendência mundial. Mais uma terceira questão. Deixa eu perguntar. Qual é o seu nome? Emanuel. Trabalho no Instituto de Segurança Pública, aí tem alguma experiência tratando um pouco sobre isso. E aí, um pouco trazendo um pouco dessa experiência, tem algumas propostas que, somente algumas mudanças que estão sendo feitas na polícia do Rio, especialmente, e um pouco, acho, no sentido desse caminho que você estava contando, que eu acho que é um caminho da tendência de desmilitarização, uma questão do sindicato, mas provavelmente a questão da identidade, consolidação e dos postos, né? Que foi um trabalho, aqui no Rio de Janeiro, teve o trabalho do Carvalho, que estava trabalhando com o Robson, Coronel Robson, uma tentativa de reestruturação que varia muito nesse sentido que você está apontando aqui. Teve reestruturação em relação ao ensino, a construção dos postos e etc., que eu acho que é uma experiência do Rio, que eu acho que indica uma tendência também de reorganização, porque às vezes você tem uma impressão de que não tem sido feito, não tem experiência no sentido oposto da militarização. Se há caminhos da militarização, há caminhos também em direções opostas. Eu acho que muitas vezes essas questões dentro das disputas das corporações não aparecem, eu acho que, por um debate externo, mas que internamente aparecem muito, eu acho. Fica muito claro, eu acho, dentro do jogo das polícias, quem está puxando para alguns lados, quem está puxando em outras direções. Eu acho que essa disputa, as frações dentro das corporações é algo que é pouco discutido. Eu acho que
para as guardas municipais em relação às polícias. Porque todo debate da construção do marco inaugural, enfim, o marco legal das guardas municipais foi muito no sentido de construí-las enquanto forças policiais. No sentido, debate muitos sindicatos ou associações vinculadas às guardas municipais é de entendê-las enquanto polícia. Então, como se estivéssemos falando das polícias em relação ao exército, das guardas municipais em relação às polícias. Então, tem muitas guardas municipais, quem realiza o comando, aqui no Rio, por exemplo, é assim, são comandantes, são ex-coronéis da Polícia Militar, mimetizando talvez o que acontecia nas polícias militares, que seus comandos eram do Exército. Até na década de 90, a Secretaria de Segurança Pública no Rio, historicamente, era um general. Isso foi passado e a solução desses últimos governos é a Polícia Federal como esse elemento que talvez retire um pouco o peso da militarização dentro da Secretaria de Segurança. A Polícia Federal como esse elemento neutro, assim, né? Talvez isso ocorra, talvez como insolucionável para a Guarda Municipal, né? Talvez uma reflexão que coloca também. Ok, obrigado por essa pergunta. Começar pelo Bruno. De fato, Bruno, vários autores têm discutido isso. Dentre eles tem um que eu gosto muito, que é o Peter Kraska, Kraska fala das PPUs, né? Das unidades policiais paramilitares. Isso é uma moda no mundo todo, né? Tem um camarada descendo de rapel de helicóptero, forças Special Force, né? BOPs, aí você tem a Polícia Civil também tem, a Polícia Federal também tem, o CORE, né? Nos Estados Unidos, as equipes tipo SWAT, né? Todas as polícias têm isso. No caso norte-americano, isso agora, pós 11 de setembro, isso já era uma tendência anterior a 11 de setembro. Tá? Mas no caso norte-americano, pós 11 de setembro, a Secretaria de Segurança Interna, né, o Homeland Office, passou também a financiar as polícias municipais a compra de equipamentos, né, militares. Né? E aí é uma grande discussão, por que a polícia do município pequenininho tal está com fuzil, está com lançador de granada, aí de vez em quando morre alguém lá, porque o cara deu uma rajada. Né? Enfim, eu vou fazer primeiro uma brincadeira, tá? Mas depois vamos fazer uma reflexão sobre isso. A primeira brincadeira pois é, né? Tem um colega que brincou, né, muitos anos atrás, falou, poxa, você vê como a vida é, né? Eu casei no começo da Revolução Sexual, né? E depois separei, quando começou a década da AIDS, né? Então, assim, né? Pô, a gente está discutindo isso quando as polícias estavam se desmilitarizando, aí ligou 11 de setembro. Pois é, a gente não completou o primeiro ciclo, chegou 11 de setembro. Né? Tá? Mas, veja, tem algumas atividades, porque também a gente não pode tomar polícias e forças armadas como sempre opostas e inadequadas. Claro que o excesso dessas unidades paramilitares, primeiro é um gasto desnecessário, elas são empregadas e aí as polícias vão criando aí compra helicóptero, compra isso, aí acaba fazendo um policiamento normal para essas unidades paramilitares. Né? Mas, de fato, as unidades paramilitares são necessárias para algumas situações muito específicas. Situação com reféns, situação de bombas, né, resgates, etc., são necessários. E o curioso é que, nesse caso, a relação dessas unidades paramilitares com as Forças Armadas em todos os países é muito intensa, é quase que a mesma coisa. A troca de cursos, e eles fazem cursos juntos. Aqui no Brasil o pessoal fica direto. Tem o pessoal que é muito bom na área de explosivos. Eles pegam curso aqui, dão um curso do Exército, o pessoal do Exército né? Isso agora, com as ameaças terroristas e outros países, é óbvio que essas unidades
unidades vão ganhar mais força na disputa interna, do jogo interno das polícias. A questão não me parece a existência ou não dessas unidades, mas a questão é para que elas existem e no que elas estão sendo empregadas. E há muitas polícias, que é uma pressão enorme, que criam suas unidades, por exemplo, unidades enormes. Estou lembrando da do Goiás. O Goiás tem uma unidade grande, né, que aumentou muito depois que o Exército deslocou para Goiânia a sede da sua brigada de forças especiais. Então, aqueles militares que ficam 9 anos servindo nas forças especiais, eles saem. Mas eles estão há 9 anos ali, eles casaram ali, têm filhos ali. Então, Goiás, agora, a presidência de Goiás tem 2 unidades de limpeza. Para que isso? Quantos casos de sequestro teve? Comunidade. Emendando com a questão que o Michel traz, de fato, vamos fazer uma coisa são as polícias, e de alguma maneira essa pressão por desmilitarizar. Desmilitarizar é um termo que eu estou usando. Na verdade, as polícias é uma pressão para a criação das suas próprias identidades, suas próprias rotinas, etc. Eu estou chamando isso de desmilitarização. Vocês podem, não, isso não é desmilitarização, isso é outra coisa. Eu estou confundindo as duas coisas. Mas essa tendência não é incompatível com uma outra situação, que eu falei logo no início, que você tem nitidamente a criação, a reconfiguração de 2 campos, o campo da defesa e o campo da segurança. O campo da defesa, obviamente, não é constituído apenas pelas Forças Armadas. Você tem outras instituições que fazem parte do campo da defesa, com a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Itamaraty, né? A indústria, a base bélica industrial, né? E as polícias. E no campo da segurança, você também tem vários outros atores. Então, sim, polícias podem pertencer ao campo da defesa e podem pertencer ao campo da segurança. Claro que, se no campo da segurança as polícias exercem função mais central do que no campo da defesa. A grande questão é como separar essas responsabilidades. Então, vou pegar um exemplo que me parece muito interessante, fica uma dica aqui para quem quiser estudar. Nunca vi ninguém estudando isso, porque é uma coisa bem desconhecida e nova. Para quem quiser estudar exatamente essa relação entre defesa e segurança. Copa do Mundo, Olimpíadas. Você tinha, nesses grandes eventos, você tem os dois. E como você vai lidar com isso? No caso brasileiro, lidou-se com essa questão a partir da criação da matriz de responsabilidades. Então, você predefinia as responsabilidades por tipos de situação. Né? Se acontecer, no normal, as responsabilidades são essas, se acontecer isso, então a agência acionada é essa, e o controle, a coordenação, a direção da operação é dele. Se cair um avião no Galeão, né? Quem é que aí o controle, está lá na matéria, o controle é do bombeiros, né? O diretor de operação é o comandante do corpo de bombeiro e as outras forças se subordinam. Todo mundo é uma matriz com qualidade jurídica, todo mundo assina, né? Agora, se for isso, se for aquilo, né? Isso é uma maneira que não é só no Brasil, né? Eu comentei há algum tempo atrás com o Michel, conversando com o pessoal que planejou a segurança dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Ele me contando dos inúmeros atritos e das guerras, né? Por prestígio, por dinheiro, por poder, entre Forças Armadas e segurança, entre defesa e segurança, para a segurança, né? Lá prevaleceu, mas foi uma briga muito forte, lá prevaleceu a ideia de que nas situações normais o controle da segurança das Olimpíadas coube ao comissário-geral da Polícia de Londres. Mas para chegar a esse resultado, muitas coisas aconteceram, né? Enfim, então isso é algo que vale a pena entender. Como é que foi isso aqui nas Olimpíadas? Como é que foi isso aqui na visita do Papa? É um momento onde está todo mundo junto e agora? Quem é que vai mandar? É? Pô, eu tenho uma enorme curiosidade de ver. Depois você me mostra.
Mega eventos? Ah, parabéns, isso é um grande tema. Está na ponta da ponta da ponta. Tá? Agora, voltando aqui à questão do Michel. E no cotidiano? Ok, em grandes eventos, você delimita aquilo em um mês que seja, né? Fica todo mundo alerta. Agora, no cotidiano, você vai fazer uma matriz de responsabilidade do trabalho entre todos esses órgãos na fronteira do Acre por 5 anos, e aí fica uma situação muito. Como é que a gente vai resolver isso? São novos desafios. O que não implica que vai haver a desmilitarização ou a militarização. Esse mesmo ator, que poderia ser a polícia de Londres, vai participar do campo de defesa. E agora? Provavelmente as medidas que a Inglaterra, quem está falando da Inglaterra, que a Inglaterra está tomando agora, boa parte do debate interno lá está se dando exatamente sobre essas matrizes de responsabilidade. Né? Quem é que vai ficar com o quê? Emanuel, sim, de fato, tem experiências inovadoras. Eu sou otimista com relação a isso, tá? Mas tem muitas disputas internas, como você falou. Essas disputas internas, elas, de um lado, tem um terceiro ator nessa história. Tem os grupos dentro das polícias tentando construir novas identidades, né? Eu diria que não tem só 2 grupos, mas você pode identificar claramente, né, 2 grupos diferentes. Tá? Mas tem um terceiro ator, que é o ator político. Né? É o governo, o governador, sua base de apoio. Governadores precisam de votos. E essa disputa está sendo decidida em quem está apresentando os melhores resultados ou está conseguindo dar as melhores respostas, pelo menos na mídia, sobre as crises. Né? E numa situação onde o pânico vai crescendo, a resposta do grupo mais linhadora sempre aparece melhor. Né? Então, esse terceiro ator tem sido determinante. A força nacional. Posso fazer só uma parte? Claro. Assim que eu acabei esquecendo no momento da minha pergunta, quando você havia colocado a questão da exigência do direito a algumas carreiras oficiais, aqui no Rio teve isso, logo depois a Polícia Civil, o sindicato dos delegados entrou na Justiça proibindo. Em todos os estados acontece isso, não tem nada a ver com identidade, tem a ver com o próprio fato de dar um bote de equiparação, né? Porque a Polícia Civil atua como um agente quase moderador nas disputas internas da Polícia Militar, permitindo alguns caminhos e outros não. Assim, tá? Aqui teve a experiência em São Gonçalo para o debate da Constituição, que eu acho que está vinculado a isso do direito de quem pode fazer ou não termos circunstanciais, a disputa em relação a termos circunstanciais. Então a Polícia Civil, de alguma maneira, acaba mexendo no jogo político das instituições. Você vê, o TCO, um grupo que quer uma outra identidade policial, ele quer muito o TCO, porque o TCO tem a ver com conflitos. E o outro grupo não quer deixar esses conflitos lá com eles. Eu prefiro o fuzil, né? Deixa o TCO, deixa a prancheta, eu quero é fuzil. Essas coisas. A Força Nacional é uma grande incógnita, né? Ela foi criada, até hoje ela não está regulamentada. Primeira questão. E ela consome recursos grandes. Ela foi criada para substituir polícias quando greves, não substituir as polícias quando greves, né? É um galho. Ela tem sido utilizada, e ministros da Justiça e presidentes não abrem mão disso. Eu não sei se eu fosse presidente ou ministro, eu abriria mão. Porque assim, ela é uma resposta midiática. Rio de Janeiro é um problemão, tal, botaram fogo em ônibus, amanhã você manda a Força Nacional, ou vem lá um ministro e entrega a Força Nacional, literalmente, sempre assim, entrega a Força Nacional, o pessoal chega no aeroporto, está lá o cara discursando lá, o governador do lado, né? Entrega lá seus 150 policiais, né? E está lá no Globo, né? Força Nacional chega no Rio. Né? Você
você tirou das suas costas, e na verdade, hoje em dia a Força Nacional tem servido para isso, para tirar das costas do presidente o problema da segurança. O resto é fio. Hoje, pode ser diferente? Pode, tem 500 possibilidades, eu até tenho algumas sugestões, mas hoje o fato é esse. Tá? As guardas municipais, elas são pequenas PMs mesmo, o Michel coordenou uma pesquisa aqui sobre isso, Joana fez lá em Minas e tal, Estamos discutindo agora no Rio. Sobre a guarda municipal tem duas coisas. A primeira é esse mimetismo. Eu gosto de brincar com os colegas policiais de que, quando estão na ativa, os policiais, principalmente os oficiais, eles não gostam muito da guarda municipal, porque ela, de alguma maneira, está disputando espaço de poder ali com as polícias. Então, não é uma coisa boa para os policiais militares, vista pelos policiais militares como boa, desde que ele esteja na ativa. Quando esse policial vai para a reserva, é uma grande ideia uma guarda municipal, que é uma fonte de emprego. Agora, há uma grande disputa hoje da guarda municipal, que é o ingresso no campo da segurança pública, com tudo aquilo que o pertencimento a esse campo lhe confere, principalmente a aposentadoria especial. Então, guardas municipais, agentes de trânsito e agentes penitenciários demandam ingressar no campo. E o ingresso nesse campo se dá por uma marca, a arma. Então, a possibilidade de portar arma é o símbolo, o meta-símbolo de, eu sou segurança pública, eu quero aposentadoria especial, eu mereço isso. Os promotores querem ganhar o mesmo que o juiz do Supremo. Os delegados querem ganhar o mesmo que o federal. E o coronel da PM quer ganhar o mesmo que o delegado. E o agente penitenciário quer ganhar. Enfim, é isso. Espera que tem mais. Eu não sei se você está sabendo disso, mas eu tive notícias de que a CAPES estaria já definindo a área de defesa e segurança dentro da área de ciência política. Dentro da área de ciência política. Isso é muito interessante, porque o maior investimento já feito no Brasil, pesquisa nessa área temática, é na área de sociologia e antropologia. A área de ciência política tem pouquíssima contribuição nessa área, exceto na área de relações internacionais, que é de defesa. Mas que a área que a defesa mais se aproxima. Exatamente. Então, nós estamos assistindo uma situação, como sempre, no Brasil, totalmente inadequada. Você tem, por exemplo, a criação de um departamento de segurança pública na Universidade Federal Fluminense. E aqui também tem departamento, você sabe disso? Não. Você tem um departamento, eu vou dizer, esquisitíssimo. De segurança, eu não sei nem reproduzir, é um negócio esquisitíssimo. O departamento defesa e gestão estratégica. Isso. Aqui Isso não é é um departamento. Quem é que está criando isso? É uma graduação. Eu tenho 5 anos. É uma graduação. Defesa e gestão estratégica. É uma graduação. Chama GP10. Foi criada no Jair, eu acho que Acho que o Carlos Faria vai ser eu acho que já esteve nisso, mas Já não É uma situação diferente, porque o pessoal lá da UFA está querendo criar uma pós-graduação. não, o pessoal O já falou isso. pessoal lá da UF está querendo criar uma pós-graduação. Eles têm uma graduação em segurança pública na universidade. Sim. E eles querem criar uma pós-graduação. Aí apresentaram o projeto da CAPES. E o projeto esbarrou exatamente nessa situação, porque a maioria do quadro docente é de antropólogos. Não entra dentro da categoria de ciência política. Então, a minha proposta, eu fui uma vez na CAPES, uma reunião que eles fizeram lá, reunindo o pessoal da área militar, você estava lá, exatamente, porque o pessoal militar
Militar estava querendo o reconhecimento dos cursos militares como curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, estrito senso. Entendeu? Então, foi uma reunião bastante tensa, difícil, e a minha proposta era que se criasse essa área de segurança na área de ciências sociais aplicadas. A meu ver, seria a coisa mais adequada. E aí, interdisciplinar, porque você pega todas as áreas. Mas não. Então, mais uma vez, a tendência disciplinar, né, ganha, e isso cria constrangimentos. Né, bom, já que você estava colocando isso, Michel, a questão não é um tema que tem a ver com essa história que eu estou falando da criação de uma identidade própria e desse campo. Essa disputa entre segurança e defesa, né, digamos, é uma disputa que remete à disputa, à delimitação entre campo militar e campo policial, algumas décadas atrás. E vários países estão passando por isso. Né? Agora, mesmo na Europa, segurança e defesa, como é que vai ficar? Né? No caso brasileiro, eu acho que essa disputa ela é desequilibrada porque você ainda não tem um campo policial, né, consolidado. As academias são muito fracas, via de regra, a relação delas com a universidade ainda é incipiente, tal, enquanto o campo militar é muito forte. Né? Então, tanto essa demanda da CAPES, foi uma demanda da CAPES, uma reunião em 2014, se não me engano, para a criação de uma área de defesa e segurança. Então, eu era coordenador da pós-graduação da Unidade de Sociologia, fui e tal, foram vários colegas, e chega lá, a primeira constatação vamos criar, a demanda é criar a área de defesa e segurança. Mas quem estava lá sentado no auditório era o pessoal da área de, algumas pessoas da área de defesa. O pessoal de segurança não foi convidado. Pouquíssima gente. Foi uma iniciativa da área de defesa, que já traz a recorte e as duas questões. Uma é onde é que vai encaixar essa área. A outra é, vem cá, é defesa e segurança, mas a tendência no mundo é separar. Segurança aqui, defesa ali. Claro que há situações que a segurança participa do esforço de defesa, há situações que a defesa participa do esforço de segurança. Mas como o campo policial é muito fraco ainda, ele está mudando, está querendo deixar de ser policial militar para querer ser policial jurídico, né? Vai perder sempre. Agora, nós temos hoje que constatar, né, que a soma de todos os policiais militares no Brasil excede a soma das Forças Armadas. De todos os países, né? Todos os países não. Qualquer país. As Forças Armadas Americanas têm 4 milhões de militares. As Forças Armadas. E as Forças Policiais Americanas têm muito mais. É muito mais. Só que vocês não são. Sempre Eu perguntaria para vocês, São Paulo hoje, a Polícia Militar de São Paulo hoje enfrentaria o Exército Brasileiro? Não. De jeito nenhum. Porque a Força Pública de São Paulo tinha tanques. Tinha tanques. Era um exército. Então você vê que de uma maneira ou de outra, dependendo do que você quer olhar, a Constituição de 34 nesse ponto funcionou. Para o que eles queriam. Então hoje a Força Pública de São Paulo não tem a menor condição de enfrentar o Exército Nacional. Eu acho que um ponto importante dessa discussão da desmilitarização, você tratou, mas você não deu ênfase, é a questão de que a Polícia Militar não tinha as atribuições de policiamento ostensivo regular, cotidiano, no Brasil, antes da ditadura militar. Elas passaram a ter essa atribuição apenas a partir de 1969, 70, por uma decisão da junta militar que governava o Brasil. As polícias militares eram forças auxiliares, tanto do Exército quanto da polícia. Elas eram chamadas com a atribuição principal de manutenção da ordem pública. Então eram chamadas em grandes eventos, raramente você via policial militar nas ruas. Você via a Guarda Civil, a Rádio Patrulha. A
A entrada da Polícia Militar, isso aqui no Rio de Janeiro, teve um impacto especialmente importante. Porque a entrada da Polícia Militar no policiamento ostensivo, eu acho, acarretou um perfil, um comportamento mais duro, mais militar, entendeu? Do que aquele que era comum na Polícia Civil. Está entendendo? Isso na relação com as favelas, na relação com os criminosos, de um modo geral, com os suspeitos, né? Na relação com o jogo do bicho. Então, essa mudança tem muita relevância aqui no quadro do que eu chamei de acumulação social da violência do Rio de Janeiro. Não é que tenha sido o único fator, mas foi um fator relevante. Eu acho que se a gente fizesse um exercício. Eu acho que um pouco da discussão hoje da desmilitarização aqui no Rio tem a ver com isso. Quer dizer, é possível a Polícia Militar voltar a ser o que era antes e você passar a ter uma polícia muito mais integrada com o trabalho da Polícia Civil? Foi o que tentou Luiz Eduardo Soares quando foi secretário de Segurança, coordenador de Segurança Pública no governo Garotinho, no início do governo Garotinho. Qual era a ideia dele? Ele criou um Instituto de Segurança Pública para criar uma nova polícia. Então o Instituto faria concursos e você ia criando uma nova polícia, enquanto que a polícia existente não teria renovação dos quadros. Os quadros iriam se extinguir num período de 15 anos, você teria uma nova polícia organizada, né, e a polícia militar restringida a um quadro menor, como era antigamente, como força auxiliar. Esse projeto, infelizmente, não chegou nem no Instituto de Segurança Pública, acabou virando um órgão de pesquisa. Né, Informação. Basicamente, durante grande tempo, o mediador entre a polícia e a universidade. Enfim, um pouco isso, né, que eu queria acrescentar ao que você falou. Aqui, muito pegando o quadro aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, foi um grande prazer e eu aprendi muito ouvindo a sua palestra. Eu acho que todos aqui também. E ficamos bastante satisfeitos. Eu espero que nos próximos anos esses desafios que eu dou para nós sejam